Olá, está começando mais um Pix Notícias. Confira os destaques dessa edição. Voltando à normalidade. Após período de pandemia, São Martinho volta a realizar a Osterdorf. Com a ajuda da comunidade, em especial as crianças, cidade está decorada para receber o Coelhinho da Páscoa. Alerta os brigões no trânsito. Projeto de lei cria multa e perda da CNH para motoristas que brigarem na rua. Cresce o número de focos do mosquito da dengue em Garopaba. Cidade registra 5 focos do Aedes aegypti nos meses de março e abril. Maior alíquota de ICMS no leite faz preço do litro aumentar nas prateleiras. E ainda, vamos te levar ao passado em um passeio de Maria Fumaça. Museu Ferroviário de Tubarão amplia a rota de passeio turístico e integra Imbituba em viagens de locomotiva. E a próxima viagem já tem data para ocorrer. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. A cidade de São Martinho realiza a 4ª edição da Osterdorf. O evento atrai famílias para a Vila da Páscoa, localizada no centro do município. No local, os visitantes encontram oficinas para crianças, praça de alimentação e programação musical. Além, é claro, da presença do ilustre coelho Fredolfo. A cidade de São Martinho está preparada para as festividades de Páscoa. Por o município ter sido colonizado por alemães, a data cristã que celebra a ressurreição de Cristo é festejada na cidade, trazendo as tradições da cultura alemã. Entre elas está a Osterbaum, a árvore de Páscoa que, de acordo com a tradição germânica, os galhos secos simbolizam a frieza e a morte do sepulcro de Jesus, enquanto os ovos coloridos representam a alegria da vida, que significa a ressurreição de Cristo. A Osterbaum é encontrada em diversas partes da cidade, e para brilhantar todas essas decorações típicas desse período, a cidade realiza a Osterdorf. A preparação já começa um bom tempo antes, né? Todo esse planejamento. A gente começa com a decoração na Praça Central e nos arredores, e a gente também convida sempre todo o comércio, o trade turístico do município também para entrar no clima com a gente e estar decorando seus espaços, né? Então isso já começa há uns 2 meses antes da Páscoa, 1 mês antes a gente já tem tudo prontinho, se preparando para a Páscoa. A gente também realiza uma divulgação em todo o município com a nossa Kombi de Páscoa, onde o coelho visita as comunidades, visita todas as escolas para estarem participando da nossa Osterdorf. O evento na Vila de Páscoa tem diversas atrações. Entre elas está a praça de alimentação, programações musicais e oficinas com várias dinâmicas para a criançada aproveitar bastante. Então a gente montou toda essa Vila de Páscoa, né, onde a gente tem várias áreas decoradas, onde a gente tem coelhos vivos, que as crianças podem olhar e brincar com eles, né. A gente tem a parte de oficinas, que é totalmente gratuita. A parte principalmente da decoração de bolachas, ela é muito tradicional na nossa cultura alemã. Ela vem dos nossos antepassados, então é uma forma de manutenção da nossa cultura e tradição aqui em São Martinho. Então as crianças podem vir aqui, pintar a sua bolacha. Temos também a oficina de casquinha de ovos, temos a oficina de pintura de desenhos e de orelhas, além de toda a parte de gastronomia a gente tem também o trenzinho da alegria, que faz um passeio aqui pelo centro da cidade. A gente tem um espaço Kids com vários brinquedos para a criançada se divertir. Na 4ª edição da Osterdorf em São Martinho, as crianças têm a oportunidade de participar de oficinas, que, entre elas podem pintar nas casquinhas de ovos, escrever uma cartinha para o coelho, pintar os biscoitos, e a Pix TV vai participar dessa brincadeira também. Vou sentar aqui do lado do nosso amigo coelho. Quem é que vai me ensinar como é que se pinta os ovos aqui? Tu vai me ensinar? Então eu vou sentar aí pertinho de ti então.
Você coloca o ovo assim, daí você pega o seu pincel e mergulha na cor que você quiser. Depois que você mergulhou na cor que você quiser e pintou seu ovo, você pode pegar um palitinho e colocar ali. Como é que normalmente vocês fazem para pintar os ovos? Fazem tudo de uma cor só, pintam eles de várias cores? De várias cores e às vezes de uma cor. Eu pretendo usar azul e verde. A minha. A tua ficou mais legal? Eu também achei. A dele ficou mais legal. A minha tá aqui, ó. A gente vai aprender a fazer o biscoito. Agora me diz uma coisa. Eu tô vendo que tu tá desenhando e tá comendo. Tá desenhando e tá comendo. Eu passo o dedo pra ficar lisinho. Ah, essa é a sua técnica então. É. E esse aí vai sair o que aí? Vai sair um coelhinho. Um coelhinho? É, só que é bem diferentezinho. O que ele vai ter de diferente? Ele vai ser colorido. Colorido esse coelho? Uhum. Que legal. Como é que você fez ele? Pegando isso aqui e vou fazendo de bolinha. Tá. E tu usou quais cores aí que tu mais gostou? Foi a rosa. A rosa? Tá certo. Como é que vai chamar o teu coelhinho? Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, muito bem. E esse daqui, como é que tu fez ele? Eu fiz fazendo várias bolinhas. Assim eles viram uma flor. Aí fez várias florezinhas. Uhum. Muito bem. Como é que vai se chamar esse ovo? Ovo de flor. Ovo de flor, muito bem. Isso aqui também tá bem colorido. Explica pra nós um pouquinho sobre o seu trabalho. Primeiro eu fui intercalando rosa, azul e branco. Daí eu vi que tava faltando alguma coisa. Daí eu fui com preto em volta e fiz algumas florzinhas em cima. Excelente, tá ficando bem bacana. Como é que vai se chamar esse? Ovo colorido. Ovo colorido, muito bem. E é claro que quem faz a decoração também tem o direito de comer ou levar para casa. E olha que nem precisa de muita habilidade. Poderia explicar pra gente esse processo de secagem? É só para secar o glacê, que aí a gente embala para a criança poder levar para casa. É feito com... É feito com esse ar quente para secar o glacê, o açúcar, né? Que a criança pinta e aí a gente coloca um secador quente e aí para poder embalar o produto para a criança poder levar para casa. Ali a gente já tem alguns embaladinhos. Esse aí todo mundo já vai levar. Isso, já está prontinho para levar para casa. Há muitos anos vem essa tradição de decorar a bolacha. A gente tem a Flus House, lá a gente decora, né? Mas a gente trouxe isso também para Osterdorf. Hoje a criançada aqui que for fazer um desenho como esse, o que ela tem que ter mais ali? Delicadeza ou é a criatividade? Eu vi que elas têm bastante criatividade. Sim, sim. Elas têm que primeiro ter habilidade, mas muitas não têm, mas daí vem a criatividade, né? O mais que eles fazem mesmo é apertar e encher a bolacha de glacê. A Osterdorf é realizada pela Secretaria de Turismo e Cultura da cidade e conta com apoio de outras pastas, como a da educação e da participação da população, pois desde a arrecadação das casquinhas de ovos feitas nas escolas até a escolha do nome do coelho Fridolfo, teve o apoio da comunidade. Nós fizemos uma campanha nas escolas municipais de ensino fundamental e no serviço de convivência, onde a cada turma escolheu o nome e depois foi feita uma votação nas escolas, né? E posteriormente nas redes sociais, onde foi postado os nomes escolhidos, que foi o Fridolfo, o Pompom e o Fofinho, e o público votou no Fridolfo como melhor nome, né? E esse nome Fridolfo, ele significa o quê? As crianças que são usuárias do nosso serviço de convivência, temos crianças da escola municipal e da escola estadual. Então, Fridolino Rios e Rodolfo Rocha. Então, surgiu o Fridolfo. E o coelho, gostou do nome?
Teve gente que gostou tanto do evento que saiu até fazendo promessa. Aqui nós chegamos com duas amigas do Coelho aqui. O Coelho estava dizendo que estava com fome. E o que vocês prometeram pro Coelho? Trazer uma cenoura. Você vai trazer uma cenoura para ele também? Sim. E o que? A cenoura tá cara agora, hein? Vão conseguir comprar uma cenoura? Vão plantar essa cenoura? Como é que vão fazer? Acho que eu vou plantar daí. Vai plantar? Uhum. E você? Eu também vou plantar. Coelho ficou contente, Coelho? Coelho gostou, hein? Cresce o número de focos do mosquito da dengue em Garopaba. 2 focos foram registrados no mês passado e mais 2 focos agora no mês de abril. A cidade também registrou 3 casos de dengue, o que reforça a importância da conscientização. Os agentes da Vigilância Epidemiológica de Garopaba estão intensificando a fiscalização e o trabalho de prevenção do mosquito da dengue no município. No mês de março, 2 focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados nos bairros Campo Duna. Nessa semana, mais 2 focos foram registrados na região central da cidade. Nessas regiões, foram realizadas varreduras num raio de 300 metros das armadilhas. Essa larva é analisada aqui, a gente tem um microscópio que é analisado pela Adriana, que tem é formada ali, para fazer, e é a responsável do laboratório de entomologia da dengue aqui no município. Ela faz essa análise, aqui ela já vê, foi positiva, ela vai para uma nova análise em Florianópolis que confirma. Confirmou, amanhã os agentes já saem a campo e é traçado um raio de 300 metros de onde foi encontrado. Geralmente a gente tem as armadilhas no comércio, e dali se traça esse raio e eles vão trabalhar nessa região, casa a casa, vendo se encontra algum possível criador ou se encontram mais larvas. Se encontrar mais larva no trabalho desse foco, é traçado um novo raio de 300 metros nessa região e que daí eles vão trabalhar também. Nenhum foi encontrado uma nova larva positiva, o que é bom, porque para tornar o município infestado, o que acontece? Tem um foco, nesse foco eles estão trabalhando, e se der uma larva positiva dentro do foco, se arma outro 300 metros e outro e vai abrindo, E isso vai tornando o município infestado. E o nosso não foi o caso. Ainda de acordo com a coordenadora, foram registrados 3 casos positivos para a dengue. Essas pessoas contraíram a doença em outras cidades, fato que também chama a atenção das autoridades municipais de saúde. Doença a gente não tem, a gente teve 3 casos de doença confirmada, mas foram casos importados, ou seja, moradores daqui que se infectaram em outra cidade, Um foi no Oeste e outros 2 foi no Rio Grande do Sul, em outro estado, O Oeste, por exemplo, de Santa Catarina está infestado, E a gente não é município infestado, Mas tivemos aí 4 focos, tivemos pessoas doentes aqui, então é aí que o perigo mora, porque ao mesmo tempo que a gente teve o Aedes, pode ser que esse Aedes não esteja contaminado, mas se tem a pessoa doente aqui, ele pode contaminar essa pessoa e daí se inicia o ciclo. Por mais estranho que possa parecer, o Aedes aegypti usa meio de transporte para se locomover. Carro, avião e até elevador podem ser utilizados para o mosquito pegar uma carona em busca de alimento ou assegurar a reprodução. Ele é passageiro também, que a gente chama, ele é visitante também, então ele vem na nossa roupa, vem na nossa mala, vem no carro, e chegando aqui, se não tem criadouro, ele não vai se proliferar. Agora, se chegar aqui e encontrar uma cidade suja e com muitos criadouros, aí ele vai se proliferar, e daí onde vai se tornando infestada uma cidade. Ao todo, na cidade, estão instaladas cerca de 140 armadilhas, como essa, que são responsáveis pelo monitoramento em todos os bairros. Nós acompanhamos o Daniel em um dos trabalhos de vistoria. As armadilhas são visitadas toda semana. Além disso, os agentes também orientam a população com relação ao acúmulo de água parada, local ideal para a proliferação do mosquito.
Em casos como esse aqui, a gente vai encontrar dentro de terrenos uma caixa que está servindo como lixeiro ou até mesmo em plantas também. O que hoje a vigilância recomenda em casos como esse, principalmente em plantas também? São várias recomendações quanto principalmente a bromélias, né, que acumula bastante água. A gente pode colocar areia em todas as axilas dela. A gente pode pegar uma vez por semana também, pegar uma mangueira e encharcá-la de água para que o que tiver aquilo ali sobrando ali dentro revolver para fora. O que não seria tão recomendável com as frequentes faltas de água que a gente tem, né? Então acho que a areia seria o mais recomendável. Tem quem aconselhe também fazer furinho nas axilas, o que eu não acho também tão interessante em fazer, né? Outra coisa que recomendo também é fazer uma solução com uma colherzinha de quiboa, botar num litro de água uma colherzinha de quiboa e colocar também nas axilas dela, que aquele pouquinho de quiboa já é o suficiente para matar se porventura tiver alguma larva dentro das axilas da bromélia. Fica a critério da pessoa, né? Do proprietário da residência a fazer. Além das dicas do Daniel, os primeiros cuidados que devemos ter para reduzir os locais de proliferação do mosquito e evitar a dengue são tampar lixeiras, tonéis e caixas d'água, manter as calhas sempre limpas, limpar ralos e colocar telas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água. A dengue é um tema de saúde pública, mas também é um direito de todos nós e dever de estar cuidando, né? Tanto em residência quanto no trabalho, a gente está olhando ao nosso redor, né? Qualquer tampinha, qualquer lixo que a gente joga, isso vai ser um criadouro para o mosquito. Pode hoje ele depositar, hoje não está pegando, não está molhando, mas daqui a uma semana vai molhar ali, vai ter o ovinho, ele vai se desenvolver, né? Então, o cuidado fica para todos, né? Todos os garopabenses e todos os visitantes. Com os 2 novos focos dessa semana, a vigilância iniciará um trabalho de conscientização, incluindo nas escolas do município. Então, a gente vai continuar trabalhando muito com a conscientização, usando as mídias, né? E também vamos iniciar agora com as escolas. Vamos usar a escola, né, uma estratégia de chegar até a casa das pessoas através das nossas crianças de hoje, né? Que é o nosso futuro de amanhã também. E após o fechamento desta reportagem, a Vigilância Epidemiológica do município informou que mais um foco do mosquito foi registrado na região central de Garopaba, totalizando 5 focos do Aedes aegypti. A suinicultura catarinense está em crise. Desde o ano passado, os produtores têm trabalhado no vermelho. A situação fez com que muitos encerrassem as atividades. Para evitar que mais granjas fechem as portas, produtores foram até a Assembleia Legislativa pedir ajuda aos deputados. A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa se reuniu nesta semana para debater a crise dos produtores de suínos independentes. Santa Catarina passou por grandes desafios e enfrentou muitas dificuldades. Para se ter uma ideia, o preço pago ao produtor foi cerca de R$ 6,00 e o custo de produção chegou a R$ 7,10. Ano passado, o prejuízo no setor foi próximo de R$ 110,00 por animal. Esse ano, R$ 350. O presidente da Associação Catarinense de Suínos fala sobre a gravidade da crise na suinocultura. Ele relata que o cenário é desolador e que alguns produtores estão desistindo das atividades. A associação apresentou algumas demandas para o governo do estado. A questão de diminuição, zerar o ICMS para a venda de suínos para fora do estado. Nós termos também a questão do crédito do ICMS na compra de milho para o produtor, que não tem, e botar um dinheiro que a gente possa pagar sem juros, mas com um período longo também de carência, porque a atividade ela é muito importante do setor independente no estado e isso a gente está vendo que está se acabando. Outros representantes do setor e deputados que compõem o colegiado falaram sobre a situação dos produtores independentes e trouxeram algumas sugestões, como por exemplo a redução de impostos. As negociações começaram no final de março. Nós temos uma proposta que já está em estudo técnico internamente dentro do governo, que é a possibilidade
de isentar o ICMS da suinocultura independente e também os créditos do ICMS da compra de insumos, principalmente do milho, para os produtores rurais, e uma linha de crédito para que os produtores possam ter um fôlego nesse período de entre safra, ou seja, nós temos um período em que os insumos se elevaram demais e nós tivemos as estiagens que também afetou a produção de cereais, especialmente o milho. Não é uma questão simples de resolver, a gente sabe e é solidário com esse momento que a suinocultura vive. Então a gente está internamente na secretaria com as equipes organizando uma proposta para atuar tanto num possível programa de subvenção de juros ou de fomento, né? Então a nossa equipe está debruçada sobre isso. Em paralelo a gente está conversando junto com a Secretaria da Fazenda para verificar como que a Fazenda pode, e como a agricultura pode, junto com a Fazenda, atuar nos outros pleitos que são as reduções de ICMS ou as isenções, né? A reunião foi encerrada pelo presidente da comissão, deputado José Milton Schaeffer, que apresentou algumas propostas de encaminhamento. Primeiro, a necessidade de uma reestruturação de toda a cadeia produtiva da suinocultura independente de Santa Catarina, que é muito importante porque ela que abastece pequenos e médios frigoríficos aqui do estado de Santa Catarina, gerando muitos empregos. Segundo, é necessário a criação de um programa emergencial para manutenção das matrizes, né, da suinocultura, para que tão logo essa questão de mercado seja resolvida, Santa Catarina volte, né, a ter a sua produção normalizada. Um projeto de lei aprovado na Assembleia de Santa Catarina busca dar mais transparência na divulgação das contratações do governo do estado. O PL precisa ser sancionado pelo governador do estado para entrar em vigor. Garantir mais transparência e divulgação para as contratações públicas realizadas pelo Estado. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares. A proposta determina que, como medida de transparência, todas as contratações públicas, inclusive as que se fizerem por meio de dispensa de licitação, devem ser publicadas, além dos meios oficiais, em contas de mídia social de responsabilidade do órgão contratante, e determina também que a publicação deverá ser feita no mesmo dia da publicação no Diário Oficial, com tempo hábil para permitir a participação do certame aos interessados. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. Um dos motivos para nós termos preços tão altos em licitação, muitas vezes é a falta de concorrência. Ou seja, temos poucos fornecedores para aquilo que se licita. E nós temos poucos fornecedores porque muitas vezes quem poderia fornecer não fica nem sabendo daquele certame, daquela licitação. Por isso, com a colocação em rede social, divulgando muito mais cada licitação, nós temos a oportunidade de termos muito mais fornecedores participando daquela licitação. Com isso, com mais gente participando, o que acontece? Os preços tendem a serem menores. E isso é uma ação, então, na direção da economicidade, em economizar o dinheiro do pagador de impostos catarinense. O parlamento catarinense entendeu como legal a medida provisória do governo do estado que institui o programa SC Mais Moradia. O projeto deve destinar mais de 70 milhões de reais para a construção de casas a famílias carentes do estado. A admissibilidade da medida provisória que institui o programa SC Mais Moradia foi aprovada em plenário. Editada no dia 16 de março pelo governo do estado, a MP é voltada à construção de moradias para pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. O objetivo da medida é reduzir o déficit habitacional no estado, estimado pelo governo em 200 mil unidades. Além da construção de casas para as famílias carentes que não contam com imóvel próprio, o programa prevê a substituição das estruturas destruídas ou interditadas em função de desastres naturais ou construídas em áreas de risco. Serão beneficiadas as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, com base em critérios estabelecidos pelos municípios. O Estado ficará responsável pela transferência dos recursos financeiros necessários para a construção das casas, em um investimento próximo a 70 milhões de reais.
municipais. A aprovação da admissibilidade à medida provisória vai poder seguir tramitando no parlamento. O líder do governo na Assembleia Legislativa defendeu o programa. É um avanço em termos de política pública, tem uma visão social muito grande para tirar aquelas pessoas que moram nas ruas ou que em barracos, embaixo de lonas, e ela vai priorizar essa política pública, principalmente cidades com baixo IDH de Santa Catarina. Então essa medida provisória, ela se justifica, pela urgência que nós temos do projeto, pela necessidade social e também de defesa civil. A cidade de Jaguaruna irá sediar entre os dias 20 e 24 de abril mais uma edição do Rodeio Crioulo Interestadual. O evento, que não ocorre há 2 anos em razão da pandemia, também promove a Feira da Agricultura Familiar. O Rodeio Interestadual de Jaguaruna e a Feira da Agricultura Familiar e do Artesanato receberão destaque na sessão ordinária desta quinta-feira. Em plenário, o pedido para divulgação do evento foi do deputado Volney Weber. O rodeio e a feira serão realizados entre os dias 20 e 24 de abril. A partir desta edição, o evento será chamado de Rodeio da Jágua, segundo os organizadores, porque é voltado à sociedade de Jaguaruna, valorizando a família e os costumes da cidade. O rodeio e a feira voltam a acontecer depois do período de pandemia. É uma comemoração o retorno das atividades. Estamos preparando um rodeio com muito carinho e com muita alegria, porque já estamos acreditando que superamos esse momento difícil de pandemia, que não foi difícil só para nós, foi difícil para toda a sociedade brasileira e catarinense e para todas as entidades. Então, justamente por isso, é que estamos caprichando ainda mais, com todo cuidado, nas atrações e em todos os detalhes, para receber o público no nosso rodeio de Jaguaruna, no rodeio do CTG Estância do Retiro. Várias atrações estão programadas nos 5 dias de rodeio. O evento é recordista no sul do Brasil no número de equipes de laçadores. O CTG Estância do Retiro foi fundado em 1984. Lá se vão 38 anos de existência com papel fundamental para a sociedade. Eu gostaria de estender o convite a todos que estão nos acompanhando e dizer que nós buscamos trazer para o nosso evento as melhores atrações do nosso segmento. Então, conjuntos, shows, bailes, atrações além das modalidades campeiras, gineteada, tiro de laço, e juntamente com o rodeio acontece também a edição da Feira Agropecuária, da Agricultura Familiar e do Artesanato, que vem a fortalecer e valorizar o nosso produtor rural lá do nosso município e de toda a região. Está em tramitação em Brasília um projeto de lei que pretende punir motoristas que se envolvam em brigas no trânsito. A proposta está em tramitação no plenário em caráter conclusivo e passará pela análise das comissões. Para quem perde a cabeça no trânsito ao ser fechado por um motorista, a falta de seta de outros condutores, ou até mesmo aquele cara folgado que pega a vaga na qual já tinha começado a baliza, deve manter a calma. É que está em tramitação no Congresso um projeto de lei que pune com suspensão do direito de dirigir e multa quem se envolver em brigas no trânsito. O texto classifica como infração grave quem parar o veículo na pista de rolamento ou no acostamento por motivos de discussões ou agressões com outros condutores. Para o comando da Polícia Militar de Gravatal, responsável pela patrulha de mais de 240 quilômetros de malha viária em 14 municípios da região, incluindo Garopaba, o projeto é visto de maneira positiva. Eu vejo com bons olhos, até porque nós temos uma demanda grande da sociedade nesse sentido, uma vez que são vários os casos noticiados, inclusive pela mídia, de violência no trânsito, seja por conta de uma manobra proibida ou de uma situação de risco, um fechamento, um acidente de trânsito. Então, por vezes, esse desentendimento leva, inclusive, a vias de fato e lesões corporais. Então, essas condutas já são tipificadas no Código Penal como crime, passíveis aí de toda a reprimenda penal. Agora nós teremos, aí, se aprovado esse projeto, também a autuação administrativa de trânsito e até mesmo a suspensão do direito de dirigir. O texto, que é de autoria do deputado Célio Studart, está em tramitação no plenário em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso o projeto seja aprovado pelas comissões, não precisará passar por votações na Câmara. Embora em Garopaba não seja comum esse tipo de ocorrência, o comando da Polícia Militar lembra que esses desentendimentos
pode se enquadrar em outros delitos penais. A priori, a gente tem que entender que ela é uma ocorrência que ela envolve muitas emoções, né? Muito mais assim do momento ali, do calor do momento. Então o cidadão acaba, né, passando dos seus limites ali, ele acaba extravasando algumas frustrações até mesmo, né, que ele traz consigo. Então é uma ocorrência muito rápida, né? Ela é muito difícil de ser gerada como uma ocorrência policial militar. Ela acontece simplesmente, as pessoas acabam tomando o seu rumo e se ela toma uma gravidade maior, talvez uma ameaça, né, algum crime que tenha uma repercussão maior, é acionada essa ocorrência a posteriori, né? Que aí a guarnição vai até o local ou desloca até mesmo, né, a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Mas raramente as ocorrências elas são geradas no calor do momento e a guarnição flagra esse tipo de situação, né? Até porque geralmente as pessoas elas perdem o seu controle ali, elas sabem que estão erradas e elas acabam até saindo do local, né? Devido à questão da flagrância de crime ali, né? Crime de ameaça. Enfim, né, ou até na hipótese, né, mais grave, uma vias de fato, quem sabe uma lesão corporal, né? Então é raro essas ocorrências elas serem geradas no momento que elas estão acontecendo e a guarnição chegar até o local para atendê-las, né? Mas sim, em momento posterior, sim, elas são geradas e são registradas, né? Em caso de aprovação do projeto, o condutor que vir a perder a CNH, a recuperação só acontecerá após 2 a 8 meses, ou 8 meses a 2 anos, em caso de reincidência. Vale a pena lembrar que no trânsito a preferência sempre será do respeito. Em caso da ausência dele, o condutor deve manter sempre a calma e evitar qualquer tipo de desentendimento. Em havendo uma discussão de trânsito e essa discussão tender para um viés de agressividade, é interessante se afastar, né, até que os ânimos se acalmem. Se não for possível essa tranquilidade, que seja acionado ao 190 ou até 198 para a Polícia Militar Rodoviária, né, para que esses órgãos se façam presentes no local e possam fazer o registro da ocorrência e até mesmo acalmar os ânimos. E a alta carga tributária encarece ainda mais o preço do leite nas gôndolas dos supermercados de Santa Catarina. O catarinense levou um susto ao comprar o leite de caixinha nos últimos dias. É que entrou em vigor no último dia 1º a nova forma de tributação da mercadoria, que deixou de fazer parte da cesta básica. O impacto foi rapidamente percebido pelos consumidores, já que o preço saltou de R$ 13,85 para o preço médio de R$ 4,75 no estado. A alteração da alíquota do leite está entre os vetos parciais do governador Carlos Moisés ao projeto de lei 449 de 2021, que altera 5 leis de natureza tributárias. Em reunião nesta quinta-feira, um acordo entre o governo do estado e deputados estaduais deve pôr fim ao impasse em relação à alíquota do ICMS sobre o leite longa-vida. Um novo projeto de lei deve ser enviado ao Legislativo para confirmar a volta da alíquota do leite para os 7%. Além dos poderes executivo e legislativo, o impasse também afeta as indústrias de leite e os supermercados. O Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados de Santa Catarina sustenta a derrubada do veto do governador e vê como benéfico aumentar a carga tributária para 17%, o que, segundo a entidade, não elevaria o preço ao consumidor. Já a Associação Catarinense de Supermercados alega que o posicionamento é pela defesa da manutenção da menor alíquota possível, não só para o leite, como para todos os demais produtos da cesta básica. A CATS calcula que, como a alíquota ao consumidor hoje é de 12%, mas com descontos fica em 7%, o aumento para 17% significa alta superior a 13% no preço final. Enquanto o impasse fiscal é discutido, o consumidor continua pagando mais caro no leite. Uma viagem ao passado é o que o Museu Ferroviário de Tubarão propõe. O acervo de locomotivas na Cidade Azul agora tem no roteiro de viagens o município de Imbituba. A primeira passagem pela cidade foi considerada um sucesso, fazendo com que os administradores já tenham novas datas para o litoral. Os visitantes do Museu Ferroviário aqui de Tubarão têm a oportunidade de conhecer um pouco mais a história dessas grandes máquinas ao passar por aqui.
Aí a Pix TV te pergunta, tem coragem de encarar essa viagem com a gente? Mas antes de começar essa viagem, primeiro vamos aprender a ligar essa grande locomotiva. O maquinista conduz a locomotiva, ele que leva o trem, vamos dizer, né, que leva o trem. Então, ele tem o maquinista e tem sempre os auxiliares. Os auxiliares colocam o fogo, né, a parte de fogo é com eles, que seria na caldeira aqui, né? Bota o fogo lá para dentro. E tem um outro auxiliar que vai colocando água. E o maquinista conduz a locomotiva. Aí a parte do sistema de freio, tudo é com o maquinista. Parte de aceleração, isso aqui seria o acelerador, o regulador que fala. Isso aqui seria a marcha, né? Marcha da locomotiva. Marcha tem outras funções, teria o apito. E isso aqui são todos os manômetros, né, de pressão. Né? Na época a gente trabalhava com 175 libras, quando eu entrei na ferrovia. Seria, né, nessa... E o pau pegava aqui, era diário, né? Se agora a gente fosse ligar uma máquina dessa aqui, o que o senhor ia fazer? Ia botar o carvão? Não, primeiro a lenha. A gente abastece ela com lenha e acende com estopa, né? Com estopa, com óleo, acende ela, botando fogo, vai colocando lenha. Aí depois, quando chega a certo ponto, essa locomotiva seria a carvão ainda, né? Aí a gente vai colocando carvão, ela vai pegando pressão e daqui a pouco está na pressão e a gente começa a movimentar ela. Aí aqui o acelerador, como é que funciona aqui pra gente dar o tranco? Puxa aqui, ó. Puxa aqui, ela vai dando segmento, né? Então ela vai pegando segmento e vai a pressão, essa pressão que sai de dentro da caldeira, ela vai para dentro do cilindro, aí tu vai apertando aqui e o cilindro vai se movendo. Lá dentro o sistema de domos tem um carretel que ele vai acionando, ele vai indo. Aí tu vai dando pressão aqui, vai puxando para trás, que é tipo uma cremalheira, né? Vai puxando para trás a marcha e ela vai dando segmento. Pegando segmento, vai em cima da linha e vai embora. Repare bem na visão que o maquinista tem dos trilhos. Acho melhor eu continuar como repórter e deixar a condução do trem apenas para o Sr. Roque. E eu sigo nas linhas do texto, apresentando as locomotivas que foram o principal meio de locomoção no sul de Santa Catarina no final do século XIX. Os trens movidos a vapor foram fundamentais no desenvolvimento da região, com a criação da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina em 1984. A estação levou por muito tempo carvão mineral de Lauro Miller até o porto de Laguna. Tudo isso feito por essas grandes máquinas movidas pela pressão do vapor. Com o passar dos anos, as locomotivas que tinham a queima do carvão foram substituídas pelas abastecidas a diesel. Após a aposentadoria das locomotivas a vapor, José Valmont Teixeira e trabalhadores da antiga rede ferroviária federal e da Dona Teresa Cristina criaram em 1997 o Museu Ferroviário de Tubarão. Bom, o Museu Ferroviário de Tubarão ele é administrado pela Salve, que é a Sociedade dos Amigos da Locomotiva a Vapor. É uma entidade sem fins lucrativos que há 25 anos preserva, pesquisa e restaura, todo esse material que conta um pouco da história da ferrovia Teresa Cristina aqui no sul do estado. Então, o Museu Ferroviário de Tubarão ele foi criado em 1997 com a desativação das locomotivas a vapor. Esse espaço então foi criado para que todo esse material fosse preservado, senão isso tudo ia virar sucata. O Museu de Tubarão é o maior acervo de locomotivas da América Latina. Além de trens, estão cerca de 40 mil itens preservados. As máquinas protegidas pelos voluntários ainda guardam marcas do passado. Por exemplo, essa relíquia, que tem até hoje as marcas da enchente de 1974. Então, essa aqui é uma máquina a vapor também, o nome dela é Malé. Ela é de 1941 e ela operava no ramal de Lauro Miller antes da enchente de 74 que nós tivemos aqui em Tubarão. Então, de lá para cá, ela não operou mais, E ela está hoje aqui no nosso museu. Ela está sendo restaurada aos poucos, com recursos próprios. E desse modelo de locomotiva existem apenas 3 no Brasil. São uma aqui em Tubarão, uma funcionando em Rio Negrinho e a outra também em Curitiba, no Paraná. Então, são 3 apenas modelos e essa aqui está sendo restaurada agora e a gente pretende colocar ela a funcionar para que possa fazer também os passeios aqui pela região. Essa aqui também é uma Santa Fé, ela é de 1941, essa também é uma locomotiva tcheca
E essa também operou aqui na nossa região, né? Também o que chama atenção nela são as peças de bronze. E essa também pesa em média 120 toneladas. Essa aqui também é uma máquina a vapor, porém ela é conhecida como manobreira. Ela não viajava, né, entre as cidades, porém ela fazia manobra dentro do pátio da ferrovia, transportava no máximo 2 vagões. O que chama atenção nelas são as cabines, que são de madeira de lei, o bronze nas peças, né, essas partes mais douradas. São tudo peças originais, tá, restauradas aqui no museu e cada uma com a sua procedência. Essa, por exemplo, é fabricada na Filadélfia, da empresa Baldwin, que era uma fabricante de locomotivas, né? Essa é do ano de 1922, e aí cada uma com a sua numeração, né? Número 9, nós temos a número 10, a número 7 também. Então são manobreiras que operaram aqui na nossa ferrovia. Esse espaço, que anteriormente servia como administração do museu, atualmente está em manutenção e em breve servirá para que os visitantes possam observar as peças de época. O acervo conta a história da região sul de Santa Catarina por meio de diversos objetos de época, como quadros, fotografias, documentos, cofres e relógios. Além de cargas, os trens por muito tempo foram responsáveis pela locomoção de pessoas, os conhecidos trem da hora. Para aqueles que querem reviver essas viagens nas locomotivas, o museu tem realizado passeios turísticos e dessa vez com novidades. Foram criadas 2 novas rotas, uma que sai de Imbituba com final em Laguna e outra que inicia em Criciúma e termina em Uruçanga. Então, hoje, nesse ano de 2022, nós trouxemos uma novidade, que foi um trecho saindo da cidade de Imbituba até Laguna. Esse trecho nunca tinha sido feito e nós fizemos um teste e foi sucesso, né? Nós tivemos 2 horários, às 9 da manhã e às 2 da tarde. Foram 420 pessoas que tiveram a experiência do trem saindo de Imbituba. Então pegou toda a região, né? Imbituba, Garopaba, Paulo Lopes, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz. As agências de turismo aderiram à ideia, movimentando todo o trade turístico de Imbituba e também, claro, de toda a nossa região. E a gente está com uma outra novidade para esse ano, que é o trem saindo de Criciúma. Então nós vamos ter um trem agora na Páscoa, né, saindo de Criciúma até Uruçanga. A renda do museu gira em torno dos passeios que a gente realiza, das visitas que a gente recebe e também dos souvenirs que a gente acaba vendendo em dia de passeio. Então a gente convida todos, né, da região de Garopaba, região de Imbituba, para que venham conhecer o museu, venham nos visitar e conhecer essa incrível história que a gente acaba preservando aqui. Para quem ficou interessado em conhecer um pouco mais da história da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina e do acervo de locomotivas, basta ir até Tubarão. O museu fica no bairro Oficinas e funciona de segunda a sexta-feira. Nos domingos que tiver passeio marcado, o espaço também fica aberto para visitas. Inclusive, a Maria Fumaça já tem data marcada para passar por Imbituba novamente. O próximo passeio será dia 12 de junho, uma pedida e tanto para os apaixonados, já que a data se comemora o Dia dos Namorados. Dois homens acusados de estuprarem uma mulher na Praia do Rosa, no final do mês passado, foram presos em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, pela Polícia Civil de Garopaba. Este e outros destaques da área da segurança pública, agora no Giro Policial. 125 quilos de maconha foram apreendidos na BR-101 em Joinville na tarde da última quinta-feira. O homem de 28 anos que estava transportando a droga viajava sozinho. Na ação, os policiais constataram que o criminoso tinha passagem por outros delitos, estando com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. 28 quilos de MDMA foram apreendidos na noite da última terça-feira em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. A droga é considerada uma versão mais potente do êxtase. O homem de 24 anos que realizava o transporte da mercadoria disse aos policiais que pegou o carregamento em Rancho Queimado e levaria até um posto de gasolina em Palhoça. R$ 3.400 em dinheiro foram encontrados junto ao acusado.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. O setor de investigação da Polícia Civil de Garopaba, em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, realizou 2 prisões na cidade gaúcha na manhã desta sexta-feira. Os 2 homens apreendidos são os principais suspeitos de assaltar e estuprar uma mulher na madrugada do dia 28 de março deste ano, na Praia do Rosa. Um homem foi preso na madrugada da última quarta-feira na região do bairro Ingleses, em Florianópolis. Os policiais estavam realizando uma ronda de rotina quando perceberam que o rapaz começou a correr e se desfazer de alguns objetos. Ao efetuar a revista, os policiais não encontraram nada com ele, mas na pochete que ele tinha dispensado foram encontrados R$ 900 em dinheiro, 29 gramas de cocaína e 23 gramas de crack. As drogas estavam fracionadas para venda. O homem foi encaminhado para a Central de Polícia Civil. Você lembra da Érica, skatista moradora de Garopaba que começou o ano brilhando nos campeonatos da região? Essa semana ela recebeu uma notícia muito especial e você acompanha agora no Resumo Esportivo. O Campeonato Brasileiro inicia neste fim de semana com jogos nas séries A, B, C e D. Na Série A, o único representante catarinense é o time do Avaí. O primeiro jogo do Leão será em casa contra o América Mineiro. O jogo ocorre neste domingo às 7 da noite na Ressacada. Internacional e Juventude são os representantes gaúchos no Brasileirão. O Inter estreia fora de casa contra o atual campeão Atlético Mineiro, também no domingo, mas no horário das 4 da tarde. A rodada encerra na segunda com o Juventude, que joga contra o Bragantino. Já na Série B, Santa Catarina tem 3 representantes. Brusque, Chapecoense e Criciúma são as equipes que irão brigar para terminar entre as 4 melhores na tabela e conseguir vaga na primeira divisão. Já o Grêmio é o único representante gaúcho na Série B do Brasileiro. O legal é que o campeão catarinense Brusque e o campeão gaúcho de 2022, que é o Grêmio, irão se enfrentar. Do futebol, vamos para o surf. Isso porque está acontecendo na Praia Mole o Layback Pro, apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. O campeonato faz parte da Organização Mundial de Surf, a WSL, e esta etapa corresponde à 3ª divisão do surf mundial, o Qualifying Series. Nesta edição serão apresentados os campeões sul-americanos, masculino e feminino. Na última etapa classificatória desta sexta-feira, Sofia Medina terminou a bateria na primeira colocação e a pontuação conquistada por ela garantiu antecipadamente o título de campeã sul-americana e a vaga para o Challenge Series da próxima temporada. O evento termina neste domingo, mas ainda tem muita onda para rolar. E agora uma notícia que vai encher Garopaba de orgulho. Nesta semana, a Confederação Brasileira de Skate anunciou a equipe que irá compor a seleção brasileira para a temporada de 2022. A atleta Érica Leguizamon, moradora da cidade, está entre as convocadas. Este período marca o início da caminhada olímpica para os Jogos de Paris em 2024. Por isto, este anúncio é tão importante. Érica está entre as 6 atletas selecionadas para a modalidade skate park feminino. No masculino, o multicampeão Pedro Barros também foi convocado e é o único catarinense convocado para a equipe masculina. Agora chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Tiago, parece que a classe artística já está em campanha antecipada e o TSE precisou intervir. É isso mesmo? É isso mesmo e mais um pouco, Marcelo. Olá para você e para a audiência qualificada da Pix TV. A classe artística, que há 3 anos e 4 meses vem se fazendo de vítima do governo, afinal os recursos da Lei Rouanet finalmente estão sendo destinados a quem realmente precisa.
Bom, a verdade é que a Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro colocou ordem na casa, ajustando o que antes era um ralo aberto de incentivos fiscais. Para se ter uma ideia, antes até shows de grandes cantores com ingressos caríssimos recebiam benefícios. Agora o negócio é mais embaixo. Tem, e como sempre deveria ter, critérios para se obter qualquer recurso que na verdade são impostos. Para os que não sabem, os projetos recebem diretamente das empresas recursos que deveriam ir para os cofres do governo como impostos. Essa mudança deixou os que eram mais beneficiados, obviamente, furiosos. E agora, como ocorreu no Lollapalooza, estão militando a volta do ex-presidente e ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que abonava o método antigo. Uma pena que os que tenham pago um show tenham ouvido tamanho absurdo, transmitido inclusive ao vivo e até mesmo incentivado pelas mídias que cobriam o evento. Uma pena que o talento que alguns tinham tenham ficado aí para trás. Outros já não têm tanto talento assim. Vencem no grito. A campanha antecipada fez o Tribunal Superior Eleitoral agir e mesmo assim aqueles que sempre chegam à legalidade, que pregam aí a legalidade como imaginávamos, descumpriram a decisão do tribunal e voltaram a pedir apoio ao candidato do PT. E ainda para piorar a situação, perderam a chance de exercer a democracia e pedir aos jovens que emitam seus títulos. Ficaram lá em cima do palco dando indireta para que elegessem aquele que já esteve no poder em 2 mandatos e o partido teve a oportunidade de governar o país por 16 anos e realmente fizeram a diferença na gestão, desviando, como nunca na história desse país, bilhões de reais dos cofres públicos. Dinheiro esse que até agora estão sendo recuperados Brasil afora e até mesmo no exterior. Fora os outros bilhões que nunca veremos a cor. Era isso, Marcelo. Por hoje é só. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix. Acesse agora o QR Code que está na tela e teste gratuitamente por 7 dias. Nós também estamos nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado a você pela companhia e até a nossa próxima edição.